sobre vós. Mas pastor, fica cuidado. Então quem tem o Espírito Santo tem discernimento para discernir quem está falando a verdade, quem está mentindo. Tem discernimento. Não é fácil. Mas eu digo a vocês, busque todo momento. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo, ele vem como em forma de anjo de luz para enganar. E hoje, esse dia eu pensando com a minha esposa, que eu ia trazer o pessoal, e fiquei me perguntando se até o inimigo entrou no reino do céu, na tentação de Jó, né? Que os anjos não viram. Imagine eu e você que vivemos aqui, quem não tiver discernimento, quem não tiver sobre vós o Espírito do Senhor. Aí faz que nem ela falou, muitas das vezes deixa de aceitar Cristo, porque Cristo já aceitou e já nos conhece antes que a gente fosse gerado. Ele já disse: vem. Mas muito faz que nem essa mulher. Jesus chega, bate na sua porta todo momento, todo dia. Chega ali e vai: filha, vem, filho, vem. Vai caber em mim e você aceitar que Jesus entre. Porque se ele entrar, ele vai fazer a morada. Ele vai começar a trabalhar. Ele vai começar a limpar o templo. E isso é o que o inimigo não quer que aconteça. Muitas das vezes na nossa vida, na vida do irmão, da irmã. Porque quanto mais você se libertar dele, mais perto de Jesus você vai estar. E quanto mais perto de Jesus você estiver, você vai estar seguro. Mas lembre que não vai ser fácil a caminhada. Não venha dizer que é fácil, porque não é não. No começo até eu achei que seria fácil, mas depois a caminhada começou a ter espinho, a ter pedra, a ter rejeição, a ter levante do inimigo. Não foi fácil. Mas Jesus diz: eis que eu vou adiante de vós. Então, irmão, não precisa temer não, o inimigo não. Porque ele nos deu poder e autoridade para repreender qualquer espírito imundo. E o que não é da verdade é do maligno. Então você tem poder e autoridade. Irmãos, aqui a palavra nos trouxe tudo. Quando a minha esposa trouxe falando sobre Pedro, que Pedro negou. E eu ali pensando, quantas vezes Pedro negou Jesus? E se for eu trazer para mim, para você, quantas vezes nós negamos Jesus? Mas nenhuma vez Jesus olhou para mim, para você, e disse: sai do meu tempo. Nenhuma vez Jesus rejeitou. Nenhuma vez ele tem nos rejeitado. E porque muitas das vezes a gente quer rejeitar um chamado do Senhor, quer rejeitar uma escolha, quer rejeitar um vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. Porque quando Jesus nos chama, muitas das vezes a gente não quer ir. Porque são poucos, irmãos, que os verdadeiros adoradores que estão pregando a verdade. Muitos aí pregam heresias, que nada convém da palavra do Senhor. Deus vai te dar isso, Deus vai te abençoar. Salomão foi um dos mais ricos daquela época. E diz a palavra do Senhor
que ele trabalhou e conquistou aquela sua riqueza, mas pela sua sabedoria que foi dada por Deus. E muitas das vezes a gente não quer fazer, mas Jesus disse: seja forte e corajoso, não desista do que Deus tem com você. Não deixe para depois a libertação que Jesus pode lhe libertar hoje. Porque se a gente for pensar, o inimigo tem lançado seta, e mais seta, e mais seta, e mais seta, até que você caia nessa seta. O inimigo ele não tem desistido, irmãos. Não pense que o inimigo vai se cansar de se levantar, não, para você desistir, para você parar. E as horas já também já nos esperam, irmãos. Vamos ler aqui em Lucas 5, a partir do 1, em nome do Senhor Jesus. Que todos nós já tivemos um encontro com Cristo. E aquele que não encontrou ainda, Jesus está chamando: vem, antes que seja tarde. Porque um dia a trombeta vai tocar. E para muitos será tarde. Eu digo a minha esposa direto que no grande dia vai ter muitas surpresas. Muitas surpresas. E diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lado de Genezaré, do lago de Genezaré, e viu estes 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-lhe das redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é a palavra que creio que todos já ouviu falar, mas eu creio que cada um que Deus tem levantado, tem ensinado a sua palavra, o Espírito Santo tem uma forma de trabalhar, de uma forma dentro da palavra, falar ao cada coração que está nessa noite. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ali estava ensinando, encostado ali no lago de Genezaré, e diz a palavra que a multidão estava ali oprimindo, estava ali apertando, por causa que Jesus estava pregando a palavra, a
sua palavra. E ele diz a palavra, ele diz, olha, e viu 2 barcos junto à praia do lado. E os pescadores, já havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E diz a palavra do Senhor que Jesus desceu, entrou em um barco, aonde vai dizer que o barco de Simão Pedro, e se afastou um pouco e começou a pregar, a ministrar a sua palavra, porque a multidão estava lhe oprimindo, estava lhe apertando. E ali Jesus saiu e entrou nesse barco de Simão Pedro, e afastou um pouco e começou a pregar a sua palavra. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele pregou por um tempo, e Pedro estava ali com ele, junto com o Senhor, esperando o Senhor pregar a sua palavra para aquela multidão. A multidão que estava lhe oprimindo, a multidão que estava lhe seguindo, é a multidão que estava esperando um milagre do Senhor, mas também estava esperando o Senhor pregar a sua palavra. E disse que o Senhor entrou no barco e se assentou-se. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente pensa pela tribulação, pelo que nós passamos, porque nós oramos, nós buscamos, e muitas das vezes Jesus está em silêncio. E a gente se começa a se perguntar, Senhor, será que o Senhor está nesse barco? E o Senhor ali, calado. Mas ele disse, quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E ali eu me peguei pensando nesse texto. Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Senhor quando ele diz, lançai-vos a rede para pescar? E ali eu começo a falar para mim, muitas das vezes a gente diz que não tem, mas Jesus diz, lance a rede. E a gente muitas das vezes fica perguntando, aonde a gente vai lançar a rede? Não tem um recurso, mas a palavra do Senhor diz, lançai as vossas redes, Pedro. E ele respondeu, Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É forte, irmão, quando você toma posse. Eu posso, eu consigo, eu creio. Você lembra dessa palavra? Eu posso, eu consigo, eu creio. É no momento que a gente não pode, que Deus diz, você pode. É no momento que você diz, Senhor, eu estou sem fé, mas ele disse, creia em mim, também creia no Pai, que foi ele que me enviou. E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro diz ao Senhor que no passado a noite toda eu não tinha apanhado nada. Irmão, o que é impossível para mim é possível para Deus. O que é impossível para você é possível para Deus. Só pode você crer e determinar que você pode. Mas muitas das vezes a gente está tão frustrado de não acontecer na nossa vida, que muitas das vezes a fé ela endurece. Mas ele diz, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então não espere a
alguém vir até você, não. Vá até Jesus e diga: Senhor, está aqui a minha rede, me ensina a lançar. Aleluia. Porque Pedro e aqueles outros, seus servos ali, aqueles homens passaram a noite toda e não apanharam nada. Mesmo assim, é quando eu e você não estamos no caminho certo, servindo verdadeiramente, você vai passar a noite toda lançando e não vai pegar nada. Mas quando você diz: Senhor, sobre a tua palavra, eu creio, eu posso, eu vou conseguir. Aleluia. O Senhor diz: eis que eu estou contigo, vai. Eu vou adiante de vós, endireitando as tuas veredas. Jesus está nos chamando, nos ensinando aqui nesse texto. Como é que a gente pode, como é que a gente consegue. Pedro passou a noite toda, ele e aqueles homens não apanharam nada. E Jesus ensinando a palavra, e de onde ele estava vendo. Será que de onde Jesus está, ele não está vendo que nós ou vocês estamos passando? Será que ele não está vendo que nós estamos enfrentando? Mas permitam o Senhor entrar primeiro no barco. Jesus entrou no barco e continuou pregando a palavra. E depois que terminou, ele disse: Pedro, lança-nos a rede. E Pedro aprendeu também a esperar. Enquanto Jesus estava pregando, Pedro estava esperando. Ninguém vê a voz de Pedro no barco, só Jesus ensinando a palavra. Porque tem momentos, irmãos, que a gente tem que se calar, para não ferir, para não machucar. Porque Jesus tem que nos ensinar. Porque por muitas das vezes, por uma palavra maldita, a gente fere quem está sentado. Porque quem diz: o irmão, eu não sei do seu coração, mas Jesus sabe. Mas muitas das vezes a gente sabe e quer usar muitas das vezes a palavra para querer ferir, para querer machucar. Mas Jesus não ensinou dessa forma. E você é a luz do mundo, você é o sol dessa terra. E aqui a palavra de Deus vai me dizer que chegou um momento que Pedro lança a sua rede. É momento, irmão, de lançar a rede. É momento de orar e dizer: Senhor, onde é que eu vou lançar minha rede? Me ensina para que eu não pesque em vão. Irmão, ali Jesus e Pedro estiveram no encontro dos dois. Tem momento, irmão, que não vai vir ninguém de fora, não. É você que tem que ir. É você que tem que se esforçar para chegar. Muitas das vezes a gente diz: usa fulano, usa ciclano, aonde Deus quer usar você. Muitas das vezes a gente não crê. A gente se acha incapaz. Muitas das vezes a gente se menospreza. Mas que ele diz a palavra do Senhor: Zaqueu teve a curiosidade de se levantar ali naquela figueira. Talvez a palavra não diz, mas pode ter chegado até a se curar. Mas disse: eu quero saber quem é aquele que a multidão segue, que faz milagre, faz libertação, que cura, que salva, que transforma a vida. Aleluia! Eu quero saber quem é aquele. Glória a Deus. Então tenha curiosidade em saber quem é Jesus. Enquanto você não tiver a curiosidade de saber quem é Jesus, Jesus vai estar só espera numa atitude sua. Zaqueu teve a atitude de conhecer quem era Jesus. E Jesus já tinha visto. Não é pelo que Zaqueu tinha feito de errado, não. Você acha que se fosse pelo que nós tivemos feito de errado, Jesus tinha nos escolhido? Não tinha. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele defraudava aquele povo.
Mas Jesus olhou para Zaqueu em cima e disse: Zaqueu, desce depressa que hoje provém eu pousar em tua casa. A salvação na tua casa, irmão. Recebe. Aleluia. Muitas das vezes a gente pregar, quer receber uma chave, uma bênção, Deus vai enviar. Mas vamos receber Jesus primeiro. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. E se você buscar o Senhor primeiramente, para muitos pode ser riqueza das demais coisas, mas para mim é vida espiritual com Cristo. Porque quando a gente busca, a gente fica forte. Quando a gente busca, a gente fica resistente. Glória a Deus. Então busque, se enche. Muitas das vezes a gente quer, mas Jesus, Ele nos ensina também na sua palavra. Nem Salomão se vestiu como um lírio do campo, para você ver como é que ele bota a riqueza do homem às vestes. Eu e você precisamos, mas Jesus sabe a nossa necessidade. Você pode orar do joelho e a calo, pedindo. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Porque a partir do momento que você levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, já não é mais você. Você pode até se esquecer que levantou a mão dizendo: eis-me aqui, faz a tua vontade, mas o Senhor não vai esquecer. E aqui não vai encerrar. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, Pedro lançou a rede do lado direito. Estava aqui na ponta da língua, pode ser. Do lado certo. Então chegou um momento que Jesus disse: Pedro, lança as redes do lado direito. Então, irmão, esteja atento, porque eu quero que muitas das vezes Jesus fala em parábola. E quando Jesus fala em parábola, é para a gente refletir, parar, refletir e ver o que verdadeiramente o que Jesus quer falar ali naquela parábola. E diz a palavra do Senhor que Pedro lançou, assim como a palavra de Deus falou. E diz que pegou uma grande quantidade de peixe. Para você ver, irmão, que estava Pedro e Jesus ainda. Quando ele começou a puxar a rede, ele viu que tinha sido uma grande quantidade de peixe. Fez sinal para os outros barquinhos, dizer: vem, que a pesca foi maravilhosa. Vem, que eu consegui pescar sobre a palavra, sobre a ordem do Senhor. E diz a palavra do Senhor, os barquinhos que encostaram ali para ajudar, porque diz que era tanto peixe que os barcos quase que afundam, irmão. Então, irmão, quando você buscar verdadeiramente o reino do céu, a bênção vai vir sem medida. Mas Pedro teve uma surpresa no final. Pedro chamou os barquinhos e pegaram os peixes, e diz a palavra que eles voltaram para a beira da praia. E Jesus olhou para Pedro e disse, e diz a palavra do Senhor: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, se afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Para você ver, em momento algum, Pedro quis se engrandecer. Ele ali naquele momento, ele deu a glória para Jesus e disse: Senhor, não foi eu, porque por mim, eu passei a noite toda e não pesquei, mas sobre a tua palavra eu peguei, eu pesquei. Então é sobre a palavra do Senhor. O que o Senhor decretou na tua vida vai acontecer.
Mas também tem coisas que, para a gente conseguir, a gente tem que se esforçar. Porque é algo que você quer, não que Deus quer para você. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles ficaram aterrorizados. Pedro ficou aterrorizado e aqueles que estavam junto com ele ficaram também. Por causa desse milagre, dessa pesca. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante terás pescador de homens. Mas antes disso ele disse: deixa tudo e segue. Então, irmão, para você ver que foi só um momento de Jesus fazer ali com Pedro. Pescou a noite toda, porque ali era o que eles viviam da pesca, para alimentar suas famílias. Mas Jesus disse: Pedro, vem, porque agora tu serás pescador de homens. Então, meus irmãos, Pedro era pescador, mas a partir daquele momento ele virou pescador de homem, pescador de alma para Cristo. Ele começou a render, a trazer fruto para o Senhor. Então não deixe Jesus passar. Que uma vez a gente estava na pregação e o pastor Patrício disse: Jesus está saindo de Jerusalém. Isso foi 2 anos atrás. E Jesus disse: eu estou saindo. Irmãos, depois que Jesus sair, só a misericórdia do Senhor. Então, irmão, se Ele vai morar em você, não deixe Ele sair não. Se esforce para que Ele não saia. Porque se Ele sair, só no grande dia